Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Graças a Deus. Tira essa caixa daí. Eita, nós. Hoje nós temos um pregador especial aqui. E tem que pôr minha cara. Isso, olha aí. Você esperar o povo entrar. Já entrou, irmã Marta, Pai do Senhor. Desliga aquele ventilador lá, por favor. Pai do Senhor, irmã Marta, Pai do Senhor, Adilson, irmã Maria, Deus abençoe vocês. Hoje tem uma surpresa aqui para vocês. Pastor Carlos, Pai do Senhor Jesus, fica aí. Não posso fazer careta, eu estou na frente de todo mundo. Eita, nós. Mateus, Deus abençoe. Adilson, Pai do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Ai, que bom que eu não vou pregar hoje, viu? Nossa, eu estou tão feliz. Vocês souberem o que tem aqui. Quem é esta última que entrou aqui? Deixa eu ver. É o Mateus. Tudo bem? Cadê a irmã Márcia? Irmã Márcia. Que bom. Tudo bem com vocês? Como é que foi a sua semana? Domingo nós temos a ceia do Senhor. Paz, irmã Luciana. Deus abençoe vocês. Essa bebê está muito linda. Tem uma bebê aqui, gente. Vamos entrando. Quer dizer, a gente fala vamos entrando, mas quem não entrou não sabe que eu estou esperando você entrar, né? Só quem entrou que sabe que eu estou aqui. Então vou dizer assim, ó, estou aguardando os irmãos que vão entrar aqui. Teria que ter mais um livro. Paz, irmão Ismael. Como é que está a Sandra? Como é que está o Igor? Como é que está a menina? Faz tempo que eu não vejo eles. A Isadora, faz tempo que eu não vejo ele. Bom, tem um monte de gente que faz um maior tempão que eu não vejo, né? Tô com saudades, tô com abstenção de ovelhas. Os pastores todos reclamam disso, né? Nós estamos abstênios de ovelhas. Ameaçaram de abrir as igrejas domingo passado, alguns pastores abriram, mas foi tão em cima que não deu para fazer. A gente fez só live, mas não deu certo. Estamos bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem, eu fico feliz. Aleluias, graças a Deus. Estamos aqui na igreja. Não podemos reunir. O ministro do STF entrou com um pedido para abrir as igrejas e aí ele conseguiu, agora foi fechar tudo. Então o negócio ficou mais difícil ainda, né? Mas nós não dependemos disso. Paz do Senhor. Nós não dependemos da reunião. E eu hoje falei com a Márcia. Falei o seguinte, se nós não tivéssemos o prédio da igreja, como seria a igreja? Né? Se não existisse isso. E aí a gente vai mais longe. Se não existisse a internet, como é que a igreja fazia quando não existia? Quando a igreja era perseguida e não existia nada dessas coisas. E a igreja chegou até aqui, né, irmãos? A igreja chegou até aqui. Bendito é o Senhor por isso. Então a gente não depende, a gente só está acomodado com esta situação, mas esta situação ela se resolve de uma forma muito simples. A gente não precisa ter uma igreja de 30 mil membros, nem de 1000, nem de 500, nem de 100. A gente precisa ter uma igreja, a igreja que Jesus quis reunir foi aquela que diz assim, se 2 ou 3 de vós estiver reunido, estarei no meio de vocês. Ó, pessoal, estava esperando entrar mais gente, mas como não entra, então eu vou mostrar para vocês o que tem aqui, quer ver?
Olha lá o que é que tem aqui, ó. Ela veio para o culto, vocês disseram que não iam vir. Paz, Socorro, tudo bem? Ó quem está aqui, ó. Ela veio para o culto. Tá grande já, viu? Tá bem grande. Que bom. Glória a Deus. Só vocês que viram, viu? Bendito é o Senhor. Quando eu estou lá na minha casa, a gente põe uma musiquinha. Hoje não vai dar para fazer nada dessas coisas. Vamos dar uma subidinha. Oi, irmã Márcia, você demorou para entrar. Olha aqui quem está aqui, ó. Você não quis vir para o culto comigo hoje, ó quem está aqui, ó. Ó quem está aqui, ó. Dá para ver? Oiê! Que linda, a Olívia. Você imagina, né? Se eu vou assistir culto ou se eu vou ficar na classinha, né? Você imagina se eu vou ficar na classinha hoje, né? Eu que sou o professor da classinha hoje. O pastor vai pregar, a irmã vai cantar e eu vou tomar conta das crianças. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Pastor Wesley, vem cá. Deus te abençoe. Eu vou sair daqui, o pastor Wesley vai sentar aqui, tá? Você tem que esconder esse negócio atrás de mim. Aleluias, graça e paz. Perdão. Graça e paz, meus irmãos. Todo mundo aí bem? Todo mundo aí enxugando as babas aí da Olívia? O pastor aqui já não tem mais saliva, tanto que ele baba aqui. Louvado seja Deus por esse dia, mais uma semana. Que o Senhor continue nos conduzindo em meio a esse tempo não muito favorável, mas como dizem por aí, é o que tem para hoje. Então precisamos de alguma forma nos adaptar, levar nossa vida com temor, sermos prudentes, que é o que o Senhor nos ensina, né? Sermos prudentes, não sermos motivos de escândalo, respeitando tudo que é necessário para a manutenção da vida, pelo cuidado da saúde, e certamente o Senhor há de nos guardar pelos seus propósitos. Irmãos, a palavra que eu tenho aqui se encontra em Mateus capítulo 10. Eu queria ler o capítulo todo, só que ele é muito extenso, então vou tirar alguns trechos aqui e a mensagem, sem sombra de dúvidas, vai alcançar o objetivo e o propósito, né? A palavra de Deus tem essa ação, né, dentro do coração do homem. Mateus capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 37, Mateus 10, 37. Meditar nessa palavra e o Senhor há de tratar conosco. Amém, meus irmãos? Mateus 10, versículo 37, vai dizer assim, espero que você tenha encontrado aí. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Até aqui, meus irmãos. Esse é um capítulo interessante, porque é um capítulo que ele vem logo em seguida ao Sermão do Monte, que vai mais ou menos até o capítulo 7.
Mateus, irmãos, ele tem o propósito de apresentar o Cristo a um grupo específico de pessoas. Ele quer atingir o público-alvo da mensagem de Mateus, são os judeus. Então ele sempre vai ter uma certa tendência a querer tornar o livro, a mensagem, uma mensagem mais que fosse mais compreensível ao judeu, que tinha um conhecimento mais aprofundado das escrituras, e ele faz isso com muita maestria, Mateus. Capítulo 10, como eu já falei, ele vem posterior ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele alguns dizem que ele é um grande resumo daquilo que um cristão ele precisa entender da vida pós-Cristo, pós o encontro com Cristo. Ele precisa ter o Sermão do Monte como uma diretriz de vida, uma regra, uma conduta de vida. Se encontra em Mateus. Vamos dizer que os alicerces da vida cristã está no Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte ele é instrutivo, ele é um sermão que mexe com a natureza humana, e ela tanto como uma via de mão dupla, porque são os deveres, mas também são os direitos daqueles que agora fazem parte do reino. E existem infinitos valores que um cristão passa a carregar depois que ele passa pelo Sermão do Monte. E ele vai em contramão de tudo aquilo que o mundo dita, o mundo prega. Ele vai pedir para que amemos os nossos inimigos, perdoemos, e numa profundidade que não estamos acostumados. E no capítulo 10, irmãos, ele envia esses discípulos, 12 discípulos, e quando temos esse número 12, é muito uma referência às 12 tribos de Israel. Porque no princípio de tudo, irmãos, o plano original era que Israel, as 12 tribos, fossem esses enviados. Aqueles que de fato iriam testemunhar sobre o Deus vivo, sobre a majestade de Deus, as maravilhas do Senhor. No plano original era o povo de Israel, ia ter essa função. Só que ao longo da história, e nós acompanhamos desde o Antigo Testamento, que esse povo, ele de alguma forma ele não acompanhou esse propósito de Deus. Eles se desviaram, a ponto deles copiarem outras nações, a ponto deles olharem outras nações e serem influenciados por elas. Então eles perderam o propósito, que era testemunhar da glória de Deus. E aí Cristo ele ajunta 12 homens, e esses homens totalmente despreparados por propósito original, incapacitados, iletrados, mas Deus escolhe 12 homens, e uns instrui e uns envia. E ele envia esses 12 discípulos com uma missão muito clara, que era pregar o reino de Deus e anunciar que ele era chegado. Ele não estava para chegar, irmãos. A mensagem, e se nós olharmos no capítulo 10, já no início, o que eles deviam pregar como mensagem no versículo 7, é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus já estava em andamento quando eles saíram a anunciar esse reino, porque o reino ele é inaugurado com a vinda de Cristo no ventre de Maria, e sendo ela alguém que não conheceu ninguém, virgem. Então o nascimento de Cristo inaugura o reino, então esse reino era chegado. E aí Jesus ele começa a anunciar que conforme eles vão anunciando esse evangelho, as boas novas, eles teriam alguns desafios, eles teriam algumas dificuldades, porque eles seriam perseguidos, eles sofreriam, vamos dizer, preconceitos, eles seriam mal vistos pelo povo e principalmente pelos judeus, porque eles vinham trazendo uma mensagem que contradizia em certa parte o que os judeus criam.
Eles estavam crendo em um Deus do Antigo Testamento, só que esse Deus se revelou de forma gloriosa e eles não viram, não ouviram Ele. E o que me chama muita atenção, irmãos, é que no trecho que eu li, Jesus ele vai mexer em pontos, vamos dizer assim, sensíveis, porque ele mexe no amor entre pai e filho, entre mãe e filha, entre marido e mulher, entre filhos e mães e pais, no modo geral. E se pararmos para pensar um pouco nesse sentido, somente aquele que é o próprio Deus para exigir tamanho compromisso de amor, tamanha resposta do Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, irmãos, no capítulo 10 há um conflito, vai acontecer alguns atritos conforme os discípulos estão anunciando o Evangelho. E esses atritos não ia só acontecer no campo das emoções, no campo espiritual, mas também de alguma forma ia causar algumas divisões até em níveis de parentesco, porque um judeu, irmãos, para ele se converter ao cristianismo, a essa boa nova, ele teria que romper com as tradições dos pais, ele teria que romper com as tradições familiares que foi passado de geração em geração. E isso, irmãos, para um judeu era algo muito, muito ofensivo. Ele ia causar uma ruptura que um judeu seria uma ofensa muito grande aos pais. Mas conforme o Evangelho é pregado, irmãos, conforme a mensagem de Cristo é anunciada, o Evangelho ele vem trazendo referências novas, valores novos, ele vem trazendo um modelo de vida totalmente diferente do que aquele que ouve está vivendo, ou nós mesmos que já ouvimos, e ele vai trazer esse atrito. E a Bíblia diz, irmãos, que Cristo ele faz essa referência: se você amar qualquer outra pessoa, se você adorar qualquer outro objeto acima dele, irmãos, você não é digno dele. Eu não sou digno dele se tiver outro objeto que consiga catalisar, irmãos, todo o meu apreço, toda a minha afeição, mais do que a Cristo, irmãos. Eu não sou digno dele. O Evangelho, irmãos, ele vai trazer essa organização no nível daquilo que amamos, porque podemos amar todos, irmãos, e de maneira até incondicional. Porém, se em qualquer momento, irmãos, da nossa vida, o amor que sentimos para o pai, mãe, filhos e filhas, esse amor causar alguma ruptura, algum desgaste no nosso relacionamento com Cristo, irmãos, nós sempre devemos pesar pelo amor que temos a Deus, e esse amor tem que ser o mais pesado na balança. Não é que não devemos amar, irmãos, pelo contrário, devemos amar, só que aquele que é digno, irmãos, do nosso amor, da nossa maior afeição, apego, irmãos, é o próprio Deus. E quando Jesus ele diz assim: se vocês amarem qualquer outra pessoa, seja pai ou mãe, filhos ou filhas, mais do que a mim, não são dignos de mim. Parece que é a mesma referência ao Antigo Testamento, quando Deus dá o primeiro mandamento dizendo: amai a Deus acima de todas as coisas. Cristo ele se coloca na posição que é dele mesmo, que é de ser o Senhor, né? de ser aquele que criou todas as coisas, aquele que formou tudo, aquele que estava no princípio com Deus e aquele que era Deus. Louvado seja o Senhor. Então o Evangelho, irmãos, ia causar, conforme o anunciado do Evangelho pelos discípulos, ia trazer perseguições, ia trazer alguns inimigos, eles iam causar algumas dissensões, e isso ficou claro, porque era uma instrução aos discípulos, mas ao mesmo tempo era algo quase que uma profecia de Cristo, revelando que
estaria já para acontecer, porque conforme eles saíram a pregar, a anunciar as boas novas, aconteceu quase que exatamente o que Cristo já havia instruído eles de antemão. Eles foram perseguidos, eles foram levados aos sinédrios, eles foram expulsos de sinagogas, eles foram expulsos de cidades, coisa que de antemão Cristo já havia anunciado. Então, o que fica muito claro, irmãos, que é uma missão nossa anunciar o Evangelho, pregar, mas também devemos ter isso em mente. Quando o Evangelho é pregado, irmãos, ele causa atritos, ele causa algumas mudanças, e essas mudanças são tão radicais que chega um momento que devemos pesar, irmãos, quem amamos mais? Amamos mais a Deus ou amamos mais a nós mesmos? Ou aquilo que nós gostamos? Ou aquilo que a nossa família nos ensinou? A ruptura, irmãos, o desgaste, ele vai ser natural, porque o Evangelho ele vai causar uma metamorfose dentro daquele que ouve, dentro daquele que é abraçado por essas boas novas. E conforme isso vai ocorrendo, Cristo vai dizendo que o amor que ele deve ser digno e deve ser merecedor é o maior, né? É o máximo do amor, deve ser dirigido a Cristo, deve ser dirigido a Deus. Menos que isso, irmãos, Deus ele não aceita. Menos do que o máximo que devemos dedicar a Ele de tempo, de amor, de dedicação, irmão. Se não for o máximo, para Cristo não serve. Ele diz que se não for o máximo, não é digno dele, aquele que dá migalhas de dedicação ou migalhas de amor. E tudo isso vem por meio do Evangelho. O Evangelho vai trazer esse discernimento, irmãos, essa separação. Ele vai dizer no versículo 2, quando eles chegarem a terem algum embate, algum combate, a enfrentar algumas autoridades, alguns desafios, eles não deveriam temer, não deveriam correr nenhum tipo de dúvida, porque o próprio Espírito iria instruí-los. O próprio Espírito iria capacitá-los a falar de uma maneira onde o Evangelho, as boas novas, continuasse a ser pregado. E ele diz assim: se perseguirem vocês em uma cidade, fujam para outra. Eles não seriam perseguidos passivamente. Eles deveriam procurar alguma outra saída para que o Evangelho continuasse a ser pregado. E tudo isso, irmãos, porque eles anunciavam o Evangelho das boas novas. E a grande dificuldade por que eles não conseguiram compreender, irmãos, que o Evangelho era as boas novas do Cristo tão esperado, do Cristo ressurreto. E em vez de eles abraçarem a mensagem do Evangelho, eles rejeitavam, eles não abraçavam, não tinham um coração pronto, mas sempre um coração endurecido. E o Evangelho, irmãos, conforme ele é pregado, ele traz isso. Alguns se endurecem, mas outros se entregam, se rendem, né? Abraçam, eles se entregam de maneira inteira, sem medida de reserva. E é isso que o Evangelho, irmãos, espera. É isso que Cristo ele quer que o Evangelho tenha como resultado em nosso coração. É a entrega, darmos a Ele, não na mesma medida que Ele nos deu, porque Ele nos deu um amor fora de qualquer medida humana, porque Ele se entregou, Ele sangrou, Ele deu a sua vida, sendo nós ainda aqueles em pura miséria, em puro pecado, mesmo assim Ele se fez. E o que Ele pede em troca nada menos daquilo que Ele é digno, daquilo que Ele merece, por ser o próprio Senhor, que se encarnou entre nós, que passou o que passou, a fim de que nós estivéssemos, irmãos, dentro daqueles que irão morar no seu reino.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no verso 34, irmãos: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Você fala, Cristo, ele não veio ajuntar, ele veio dividir. Porque ele não traz paz, mas ele traz a espada. Irmãos, o Evangelho ele tem esse duplo efeito, parece, porque a ponto que ele ajunta alguns, outros não conseguem permanecer na presença, outros não conseguem continuar com esse Evangelho sendo pregado e anunciado, e aí acabam rejeitando, lançando fora. E ele diz que a grande mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem que ele vem trazer vida, mas também vem trazer justiça, vem trazer também um conhecimento de juízo, porque conforme o tempo passa, irmãos, o juízo de Deus ele é cada vez mais um juízo que está chegando, né? E a palavra de Deus diz que isso não é injustiça de Deus, pelo contrário, o próprio juízo revela um Deus que é justo, por trazer justiça àqueles que não quiseram, rejeitaram, endureceram o seu coração, não o amaram com o máximo amor, mas dedicaram a ele o mínimo, deram a ele o mínimo, ou fizeram pouco caso do seu filho, que morreu na cruz do Calvário. Corremos o risco, irmãos, se não entendemos a mensagem do Evangelho, de estarmos próximo a Cristo, mas não o amando como Ele merece, mas não dedicando a Ele o que Ele é digno de receber, irmãos. Isso é um engano não pessoal, né, de cada um, porque se estamos dando a Cristo menos, irmãos, é porque tem alguma coisa tomando isso, roubando esse nosso amor, essa nossa dedicação, essa nossa fé, e isso vai causar com o tempo, irmãos, um desgaste no nosso relacionamento com Deus, e Ele vai perceber que estamos cada vez mais longe, irmãos, do que perto dele. E a palavra de Deus ele vem exatamente nos trazer esse discernimento, irmãos. A quem estamos amando? A quem estamos dedicando o que temos de melhor, irmãos? Aquilo que já não é mais nosso, né? Porque a Bíblia diz que por amor a Cristo nós perdemos a nossa vida, né? Nós nos enterramos, irmãos, e nascemos de novo. E aí é uma nova vida, e essa nova vida ela tem como princípio, irmãos, que ela nasce em Cristo, e fora de Cristo essa vida não tem mais sentido. Aleluias. Ele vai dizer, aqueles que ouvem essa mensagem precisam ter em mente que eles não devem mais amar a ninguém, ainda que seja de sangue, ainda que seja pessoas de convívio pessoal, eles não devem amar mais do que a mim mesmo, é o que Cristo está dizendo. Então, conforme eles forem sendo lapidados pelo Evangelho, eles precisam entender que todo o amor, irmãos, precisa ser focalizado em Deus, em Cristo, porque o Evangelho vai exigir, irmãos, que amemos a Deus acima de todas as coisas, que amemos a Cristo acima de todas as coisas, irmãos. E isso vai ter um efeito cada vez maior na vida do cristão, conforme o Evangelho, irmãos, as boas novas vão anunciando. E o que os discípulos ouviram, e que os discípulos aprenderam, e o que eles estavam anunciando era uma boa nova, era o reino de Deus chegado, mas também havia nessa mensagem um conteúdo de precisar, irmãos, uma mudança de vida, de precisar mudar, reorganizar, irmãos, as nossas afeições,
aquilo que nós dedicamos nossa vida, nosso tempo e tudo isso para que Deus fosse glorificado. Eu entendo que aqui, irmãos, só para a gente entender um pouco, parafraseando isso, eles tinham um produto, eles precisavam apresentar esse produto a um público-alvo. Só que esse produto ele não tinha valor de venda, porque eles ganharam esse produto de graça e a Bíblia, o próprio Cristo diz que eles não deviam vendê-lo. Se eles receberam de graça, eles teriam que dar de graça. Dar já é de graça. Então, e aí conforme aqueles que experimentassem desse produto, irmãos, que é o próprio Evangelho, eles teriam que ter esse choque, irmãos, de que agora eles têm um novo propósito de vida. Se tem agora um novo modelo de vida sendo apresentado através desse produto, que é o próprio Evangelho. E aqui, irmãos, para os judeus, essa mensagem, irmãos, era uma mensagem que causava de fato, irmãos, vamos dizer, escândalo, porque eles teriam que romper com toda a tradição dos pais deles, com toda a tradição dos escribas, dos sacerdotes, e agora aceitaram uma boa nova que está dizendo assim: vocês não precisam mais de sacrifício, vocês não precisam mais agora ficar fazendo expiação dos vossos pecados, porque já houve um Cordeiro perfeito que fez a expiação dos vossos pecados, e os vossos pecados são perdoados. Vocês não precisam mais de um sumo sacerdote, porque temos no reino dos céus, temos no céu um sumo sacerdote supremo, né? Nós não precisamos mais viver sob rituais religiosos, porque agora entrando no meu quarto, fechando a porta, orando ao próprio Deus, esse próprio Deus me ouvirá. Está vendo a ruptura, irmãos, que a mensagem do Evangelho está fazendo ao anunciar que agora tudo aquilo que eles tinham como tradição, como costume, não era mais necessário, porque Cristo cumpriu a lei, Ele cumpriu de forma perfeita, Ele suportou o pecado, Ele expiou os nossos pecados, e fazendo isso, irmãos, Ele ocupou o lugar de sumo sacerdote, né? E de maneira totalmente perfeita, sem pecado, e de uma maneira a que Ele é capaz de perdoar e de trazer justiça a todos aqueles que nele crê, de maneira perfeita e de maneira única, irmãos. Foi o que Cristo Ele fez por mim, Ele fez por você. Anunciar o Evangelho é ter isso em mente, irmãos, de que houve alguém que foi amoroso, foi misericordioso a ponto de dar sua vida, e o que Ele pede hoje, irmãos, é que devemos nos doar a Ele de uma maneira sem reservas, sem qualquer receio, irmãos. Nos dar a Cristo de maneira inteira, aonde não haja nenhum sentido, nenhum milímetro sequer da nossa vida que não esteja na mão dele, que não esteja em direção a Ele, que toda a nossa vida esteja inclinada aos pés de Cristo, irmãos, e seja em momentos bons, em momentos não favoráveis, em dificuldade ou em abundância, irmãos, a nossa vida precisa se inclinar a Cristo, ao Senhor, ao nosso Pai, ao Espírito Santo de Deus que nos consola, seja no choro, irmãos, seja na alegria. Devemos nos render a Deus e entender que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Um dos teores da mensagem de Cristo aquele que ouve, após ouvir essa mensagem, precisa nesse exato momento tomar uma cruz e segui-lo, irmãos. Ele carregou a nossa cruz, Ele carregou todo o nosso pecado, mas todo cristão hoje tem uma cruz a carregar, tem uma responsabilidade a ser carregada em seus ombros,
Ele tem deveres como cristãos e ele deve seguir isso, irmãos. E seja com cruz, seja com choro, seja, irmãos, em cadeias como Paulo, seja em dificuldade, nós devemos continuar caminhando em direção a Cristo, ao seu reino, à sua vontade. Amém? Essa é a mensagem, irmãos, que o Senhor coloca no meu coração. Que o Senhor possa atingir a sua mente e isso possa de alguma forma continuar latente em seu coração, a quem você está dedicando o teu amor, irmãos, e a quem você ama, o que você costuma dedicar a essa pessoa. A Cristo, irmãos, devemos fazer de maneira muito mais especial. É o que Ele pede, irmãos. É o que Ele pede através da sua palavra. Eu quero fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Que você aí se concentre, feche os teus olhos, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai eterno, bendito seja o Senhor, ó Deus. Ó Pai, que nesse momento aqueles que estão ouvindo ou vendo, ó Pai, eles sejam tocados pelo Teu Espírito, ó Pai, que é onipresente, que é um Espírito consolador, ó Pai, que é conhecedor das nossas necessidades. O Senhor declarou aos discípulos que eles não deveriam temer, porque o Senhor conhecia até cada fio de cabelo da sua cabeça. Que o Senhor estaria com eles, ó Pai, seja em tempo ou fora de tempo, o Senhor os guardaria, Deus. Ó Pai, eu não tenho dúvida alguma que o Senhor continua exercendo esse cuidado, essa atenção a nós, Pai, que somos os Teus filhos, a Tua igreja. Senhor, fortalece os meus irmãos. Ó Pai, não deixe o nosso emocional se abalar, Pai, não deixe a nossa mente, ó Deus, entrar em colapso por causa de todas as más notícias, por causa desse momento tão dificuldade, Pai, que estamos enfrentando. Nos consola, nos fortaleça, Pai. Aquele que precisa de ânimo, Pai, traga ânimo, força. Ó Deus, toca, Senhor, de uma maneira, Deus, avivar, fortalecer, Pai, seja no campo emocional, no campo espiritual, Pai, no físico, Senhor. Dá saúde ao Teu povo, nos guarde de qualquer peste, ó Deus, de qualquer mortandade. Deus, lança a Tua asa sobre nós e nos coloca embaixo, Senhor, da Tua sombra, Pai onipotente. Nos guarda no Teu esconderijo, ó Deus, seja a nossa fortaleza. Ó Deus, para cada dia, Senhor, seja ele mau ou bom, ó Deus, seja a nossa fortaleza, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, Senhor, guarda a Tua igreja e cumpre os Teus propósitos, ó Pai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro, é o que eu agradeço, é o que eu desejo a cada um, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus, que a Tua bênção, com a Tua misericórdia, as Tuas consolações repousem sobre cada lar que aqui está, Pai, presente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Chegando aí uma solicitação, não? Tá, apareceu aqui. Amém. Aleluia, meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Aí, pastor, vai entrar comigo aqui? Só um instante, irmãos, que o pastor está fazendo uma transmissão de tela aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem aí por mais alguns instantes aí, que o pastor está tentando fazer uma junção de tela. Apareceu adicionado. Aleluias. Escreve um amém aí, irmãos. A paz de Cristo está adicionando, mas não. Não foi?
Não teve nenhuma resposta. Tem algum recado aqui, pastor? Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Em nome de Jesus. Oi, gente. Pai do Senhor Jesus, fala com ela aí pela luz. Quem é essa aqui? Fala assim, oi, gente. Tudo bem com vocês? Pai do Senhor Jesus. Escreve aleluia aí, gente. Pelo amor de Deus. Já está aparecendo. A mamãe. Vai tchau para a mamãe. Queridos, domingo agora, pega aqui. Tchau, fala tchau. Tchau, pessoal. Fica com Deus, viu? Pai do Senhor. Para quem eu não falei ainda, Raquel, Terezinha, a Tida, o Adilson eu já falei. Que bom. Olha, domingo agora nós vamos ter a ceia, mas aquele ministro que pediu para a gente poder abrir as igrejas, deu errado, né? Não deu certo. Então, os ministros votaram que cada cidade vai continuar com o prefeito mandando, e o governador, como é amigo aqui do nosso prefeito, determinou que as igrejas não vão abrir até dia 19. Eles estenderam mais um pouco, então não pode. Muita gente, algumas pessoas estão me perguntando, ô pastor, vamos abrir a igreja? Pá? Olha, é uma multa de R$10 mil para quem abrir a igreja. E a gente não está podendo, nós conseguimos guardar alguma reserva da igreja neste ano que passou, mas este mês que passou a gente gastou a reserva inteira porque a arrecadação caiu, e eu estou falando para vocês porque realmente para o mês que vem a gente não tem. Então, queridos, eu queria pedir para vocês, né, se vocês forem dizimar este mês, amanhã eu vou passar nas casas entregando a ceia. Então, quero pedir, se você tem o seu dízimo, você pode dar, se você não tem, você pode fazer um depósito, não tem problema, mas eu queria pedir se vocês têm quilo de alimento, muita gente está precisando, está assim, já tem gente sempre na fila esperando uma cesta básica que vai chegar. Então, se vocês puderem ajudar, de alguma forma, né? Quem não puder, fique tranquilo, fique em paz, Deus sabe todas as coisas. Mas amanhã eu vou passar nas casas entregando a ceia, por quê? Porque nós não vamos ter ceia presencial. Então, eu já comprei os cálices, eu vou passar na casa de todo mundo entregando a ceia. E aí, se você for tomar a ceia, se você for preparar, se você não for estar em casa, então você só me avisa, que aí eu não passo, né? Caso contrário, eu vou passar na sua casa. Se você puder doar 1 quilo de alimento ou alguma coisa da cesta básica, eu te agradeço. E eu quero pedir também, se você é dizimista, se você não é, eu quero que você oferte, faça uma oferta especial, uma oferta de bênção para a igreja, onde você vai ser abençoado também. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, pastor Wesley? Obrigado, Jéssica, pela Olívia, né? A gente não pode ficar muito perto, mas é sempre uma bênção ver as crianças, né? As crianças são uma bênção. Então, louvo a Deus pela tua vida, tenho orado, tenho abençoado a tua vida, em nome de Jesus, e que Deus nos fortaleça, amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe. Levanta a tua mão direita. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Fica na paz do Senhor, dá a paz do Senhor para quem está aí na sua casa, abençoa a vida daqueles que estão aí, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Elton, paz do Senhor.